Irmãos, essa é uma palavra muito importante. Talvez uma das mais importantes que eu tenho para compartilhar. Quando você resolve consagrar-se, logo você é tentado pelo mundo. O mundo ao seu redor, ele tem muitos atrativos pecaminosos. Atividades que às vezes aos olhos parecem ser inocentes, não ofensivas, mas elas têm o propósito de afastar você de Deus, tirar você da presença de Deus. O mundo está aí para nos atacar o tempo todo, nos atrair, nos seduzir. Ou nós vencemos o mundo, ou o mundo vai nos vencer, vai nos roubar a santificação e a pureza, e vai também tirar a vida abundante que Cristo tem nos dado. Eu quero inicialmente dizer para você que existem diferenças entre o pecado e o mundo. É interessante observar que há diferenças entre a contaminação que o pecado produz e a contaminação que o mundo produz. A contaminação do pecado, ela é feroz, é repulsiva, é rude, enquanto que a contaminação produzida pelo mundo, ela é polida, é refinada e frequentemente é bela, atrativa à nossa vista. A contaminação provocada pelo pecado é como uma mancha de lama ou uma mancha preta, uma tinta preta numa camisa branca. E a contaminação do mundo é diferente. É como uma estampa colorida impressa na camisa branca. Portanto, do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, uma camisa com manchas pretas ou com lama é considerada indesejável, suja, ao passo que uma camisa estampada com cores, ela é atrativa e desejável. Para Deus, nem a camisa manchada de preto, que representa o pecado, e nem a camisa estampada com cores, colorida, que representa o mundo, são desejáveis. Deus quer que eu e você vistamos a camisa branca que representa a santidade. Sim, não pense que porque o mundo é cheio de atrações bonitas e coloridas, que isso o torna melhor do que o pecado. Tanto o pecado, e isso é muito importante para a nossa vida, por isso que eu estou pregando, tanto o pecado quanto o mundo causam contaminação à nossa pureza e requerem que lidemos com eles de forma firme e radical. Enquanto o crente está naquela de cai e levanta, tropeça aqui, cai acolá e logo levanta e começa a pecar de novo, ou se levanta um pouco para louvar a Deus, depois tropeça novamente e cai, enquanto ele está nessa de cai e levanta, isso apenas o contamina e rouba o brilho do seu testemunho, tira a sua alegria. Mas, na hora em que é tentado, atraído e seduzido pelo mundo, ele fica então cativo. Ou seja, o mundo o contamina, o usurpa e o torna seu escravo. Ser usurpado pelo mundo é bem mais sério para a vida do cristão do que ser simplesmente contaminado pelo pecado. Quando Satanás usa, irmãos, o pecado para contaminar o crente, ele faz com que este se torne temporariamente corrompido, até que se arrependa e se lave no sangue redentor de Jesus. Por outro lado, quando o diabo usa o mundo,
isso atrai o coração do crente e Satanás consegue ganhar inteiramente o crente. Ou seja, enquanto você peca e tem consciência que o pecado contamina seu testemunho, tira sua alegria, tira sua paz, e você se arrepende, pede perdão a Deus, se lava, se purifica no sangue, né? Você sofre temporariamente, mas se levanta e permanece caminhando na fé. Mas quando você é atraído pelo mundo, pelas coisas lá de fora, então, de maneira sorrateira, o inimigo vai tecendo uma teia fina, invisível até, que você não enxerga a olho nu, e ele vai te prendendo numa camisa de força, e você acaba sendo atraído, e acaba sendo dominado, e acaba sendo escravizado pelo mundo lá fora. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor essa palavra. Imagina que um marginal entra na sua casa, né? Um traficante ou um marginal usuário de drogas entra na sua casa, e ele então chega, pega o seu filho ou pega o seu irmãozinho e dá um cigarro para ele e obriga ele a fumar o cigarro. Ele fuma o cigarro, vai ficar um tanto quanto às vezes abafado, entristecido ou chocado por não haver fumado ainda, não tem experiência com cigarro, né? Nunca fumou antes, né? Ele fica então se sentindo mal e de fato o cigarro o corrompe. Mas nessa situação ele ficou apenas corrompido temporariamente. Agora, imagina se o bandido de repente chega com uma sacola de presentes e começa a dar para o garoto todo tipo de atrativos, calçados, roupas, chocolates, doces, joias, eletrônicos, muitos presentes para ele, né? E vai mostrando para ele um interesse por ele, e aquilo vai cativando o jovem, o garoto. De repente o garoto será atraído àquele marginal, né? Será seduzido e enganado, e o que vai acontecer? O marginal vai ganhar o coração dele, né? O bandido vai ganhar o coração do seu filho ou do seu irmãozinho, atraindo-o e seduzindo-o. Não vai demorar muito e ele vai abandonar a casa, vai abandonar os pais, vai se tornar rebelde e totalmente perdido, né? Totalmente amarrado lá fora. Satanás corrompe o crente usando o pecado. Se este não vence as fraquezas e não se safa, o inimigo derrota ele e o ganha para si, empregando o mundo que está sob o seu comando. Então, dessa forma, o diabo faz com que a pessoa se aparte da presença de Deus e assim se perde da fé, afasta da fé, abandona a fé, apostata da fé e vai para as trevas lá fora. Agora, da onde veio esse sistema de atração, né? Esse mundo? Qual a origem? Um estudo mais aprofundado, lá do livro de Gênesis, nos mostra, nos revela, nos dá maior clareza com relação a este assunto. Você deve observar o seguinte: Adão, antes de pecar, vivia uma vida em paz. Adão tinha paz. Quando ele pecou, ele sentiu uma inquietação, uma perturbação, até se escondeu de Deus, ou melhor, tentou se esconder, né? Ninguém pode esconder de Deus, né? Mas Adão ficou perturbado, confuso e aturdido, e ele acabou tentando se esconder de trás de uma árvore. O pecado corrompeu Adão. Não obstante, ele não se evadiu da presença de Deus, ou seja, Adão continuou lá,
né? E sabia que Deus estaria ali, e sabia que Deus se revelaria mais a ele. Mas lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim e seus filhos inventaram a civilização humana, secular, humanista, a Bíblia mostra então que o mundo foi criado. Então a humanidade não apenas estava corrompida, não ficou apenas corrompida, mas ficou usurpada e ganha por Satanás. Através das atrações do mundo, desde então, o homem se afastou de Deus e perdeu a Deus de vista. Lá no início havia uma intimidade, um encontro diário, uma amistosidade, uma disposição de estar na presença de Deus, de cultivar essa presença, de conhecer essa presença, de ouvir de Deus, né, de estar junto com Deus. Mas quando veio o pecado corrompeu isso. Não obstante, Adão ainda continuou lá, ainda buscou a Deus e ainda teve graça para se levantar. Mas mais adiante você vê que os filhos de Caim, né, e o próprio Caim resolveram sair da presença de Deus e criaram o sistema que a Bíblia chama de mundo. E o mundo então os atraiu e os ganhou, os conquistou completamente, né? Então o diabo, Satanás, usa o mundo para tirar o homem da presença de Deus, para afastar o homem dos caminhos de Deus, da comunhão e do desejo de permanecer nessa presença de Deus, na comunhão com Deus, né? Então, eu quero que você saiba o seguinte, é importante você conhecer como que o diabo atua em tudo isso, né, no sistema do mundo, para tirar você da presença do Senhor, né? Então, o homem se afastou de Deus e perdeu Deus de vista, lá no início, né, quando Caim e seus filhos inventaram a civilização humana secular e humanista, né, onde o homem ficou no centro e o mundo o envolveu. Em Gênesis capítulo 12, versículo 20, nós vemos que Abraão, o patriarca, mesmo havendo falhado e pecado repetidas vezes, dizendo que Sara, sua esposa, era sua irmã, aquilo o contaminou, a mentira o contaminou, mas ele não se afastou de Deus. Mesmo havendo estado contaminado pelo pecado, Abraão não se afastou de Deus. Aquilo o contaminou, o prejudicou, ele percebeu depois que o pecado não valia a pena, ele retomou o caminho da santidade. Mas você observa que ele foi contaminado temporariamente pelo pecado, mas não foi seduzido, né, a viver no mundo. Ele não permitiu ser usurpado pelo mundo. Por isso ele podia ser alguém que servia e orava e amava ao Senhor. Alguém que, né, estava estimulado e estava desejoso de continuar servindo a Deus. Agora, ele se mostrou assim, mas lá na frente você vê que Ló e sua família foram atraídos pelo mundo, se deixaram levar pelas atrações de Sodoma e afastaram da presença de Deus. Temos na Bíblia um exemplo de alguém que amou o mundo, amou o presente século. Isso está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 1 Timóteo 4, 10. A palavra diz que um dos cooperadores do apóstolo Paulo, chamado Demas, amou o presente século, amou o mundo, foi atraído pelo mundo. Então você vê que o mundo atrai qualquer cristão que não vigia, que não se atenta para o sistema ao seu redor, que às vezes se deixa dominar por aquilo que aparentemente não é ofensivo e que não tem pecaminosidade aos seus olhos. É preciso ter cuidado, né? Um cooperador de Paulo, alguém que
Paulo já havia discipulado, preparado para a obra, esse o deixou, o abandonou a igreja, abandonou o ministério, abandonou a Deus, porque amou o presente século, amou o mundo. Então você nota que é muito sério, você tem que tratar essa questão com muita firmeza, né? Você tem que ser realmente radical, você não pode se deixar atrair pelo mundo ao seu redor, né? O Demas foi despojado da sua utilidade diante de Deus, porque amou o presente mundo e tornou-se usurpado por ele, e ficou então apartado da presença de Deus. Isso mostra, irmãos, e comprova que o dano que o mundo causa ao crente é maior do que o pecado. Olha para cá, o dano que o mundo causa ao cristão é maior do que o dano do pecado. Sim, porque em geral as pessoas sentem apenas o dano do pecado. Em geral as pessoas observam apenas o pecado. Em geral somos alertados a não pecar. Pensamos que não devemos pecar e de fato não devemos. Agora, o pecado nós sabemos, o pecado é tudo que é contrário à lei moral de Deus, tudo que é contrário à lei divina, ao passo que o mundo se opõe não somente à moralidade divina, mas o mundo se opõe ao próprio Deus. A diferença é essa, né? O pecado se opõe à lei moral de Deus, mas o mundo se opõe ao próprio Deus. Por isso a Bíblia fala que o mundo é inimizade de Deus, é inimizade com Deus. O mundo é inimigo de Deus. No mundo ainda há pessoas que conservam bons conceitos de moral. É verdade, não podemos negar que lá fora há pessoas que ainda conservam conceitos de moralidade, mas por estarem ainda sob os padrões do mundo, elas se opõem a Deus, mesmo tendo moralidade, mesmo tendo senso de respeito às leis morais de Deus, as pessoas por viverem independentes do projeto de Deus, né, por não estarem na presença de Deus, adorando a Deus, elas estão debaixo da influência e dos padrões do mundo. As pessoas que estão lá fora e possuem uma certa noção sobre o pecado, até admitem que algumas das suas posturas e atitudes são pecaminosas, mas no que diz respeito ao mundo, não têm nenhum conhecimento sobre ele, nem sequer estão conscientes da sua existência. Essas pessoas, não obstante, estão também envolvidas pelo sistema. Vamos falar algo aqui. Por exemplo, o mundo lá fora considera um bêbado, um tarado, um pedófilo, um estrupador, como sendo considerados imorais. As pessoas lá fora consideram imorais um bêbado, um tarado ou um pedófilo, né? Mas se alguém passar o tempo todo ocupado com poemas, com músicas, com atividades físicas, com literaturas, que não tem nada a ver com Deus, com a sua obra, seus projetos, seus propósitos, as pessoas lá fora elogiam, irão elogiar, demonstrando assim que não possuem nenhum entendimento ou sentimento de que tal pessoa está sendo usurpada por aquelas atividades. Então veja que é possível alguém estar lá fora fazendo aquilo que é aparentemente bom, mas que não está sujeito a Deus, que não tem o propósito de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então isso também é considerado o sistema anti-Deus, o sistema contrário a Deus, que se opõe a Deus. É o mundo também. Então perceba que o mundo não é só aquela parte da sociedade que transgride as leis morais, que transgride os mandamentos de Deus, mas também aquela parte da sociedade que você pode considerar com boa moralidade,
com bons conceitos, boa formação. Contudo, pelo fato de não estarem sujeitos a Deus, também estão no mesmo sistema, estão no mesmo barco lá de fora. Então não existe lá fora dois sistemas, dois barcos, não. Todo mundo está no mesmo barco, o sistema é o mesmo. Alguns, né, estão na vida mais depravada possível, outros estão ainda vivendo com certa medida de respeito, de moral, de bons costumes, mas também não estão vivendo para Deus, não estão debaixo do propósito de Deus para suas vidas, não estão debaixo da salvação de Cristo, e por isso estão lá fora também, por isso também serão julgados. Essas pessoas serão julgadas da mesma forma que as outras, como parte do sistema pervertido e corrompido do mundo. Então, escuta bem o que eu vou dizer. Existem duas abrangências, né? Observe que a abrangência do pecado difere da abrangência do mundo. O campo de atração do mundo é bem maior do que do pecado. O pecado, irmãos, se refere a tudo que é imoral, que está em oposição à lei moral de Deus, enquanto que o mundo inclui os homens, as atividades, as atitudes e as coisas que estão fora de Deus, fora do seu governo e fora do seu propósito. Não podemos dizer que tudo o que está fora de Deus seja pecado. É interessante isso aqui. Não podemos falar que tudo o que está fora de Deus seja pecado. Isso é verdade, né? Não é pecado, por exemplo, jogar bola, não é pecado cantar certas músicas lá fora que não tenham conotação imoral, não é pecado escrever literatura clássica lá fora, não é pecado, várias coisas não são pecado lá fora, né? Contudo, podemos dizer que tudo que está fora de Deus, tudo que não se sujeita ao governo de Deus, tudo que não está em coerência com o querer de Deus, com a direção de Deus, né, tudo que não está debaixo do propósito de Deus é reprovado por Deus, e a Bíblia diz que é o mundo, é o sistema contrário a Deus.